Bom dia, geral. O meu nome é Isaías, vulgarmente conhecido por Zaya. Eu venho aqui hoje para falar sobre as devolutivas a respeito das atividades que vocês fizeram sobre os substantivos. Tá? Então, é a última unidade da apostila 2 e aí a gente fecha esse assunto que será trabalhado na avaliação bimestral, a P2. Tá? Então, eu tenho aqui duas questões que vocês apresentaram, nas quais vocês apresentaram uma certa dificuldade. Uma é praticamente de interpretação de texto e a outra que envolve necessariamente aí os substantivos que a gente está estudando. Então, vamos a elas para aproveitarmos aqui como revisão, né? Bom, a primeira questão que eu quero tratar teve 37% só de acerto. Então, ela envolve um pouco aí a questão interpretativa, além do substantivo, e a outra questão, que também teve um índice baixo, né, 45%, sobre os processos aumentativo e diminutivo. Tá? A primeira questão era sobre o texto, que está na página 46. Na verdade, é uma música do Carlinhos Brown. Né? Ela diz assim, que chabeira. Tá? Amor de longe, benzinho, é favor não me querer. Dinheiro não tenho, tu não faz como um passarinho que fez um ninho e avoou, é uma expressão, né, regionalista, avoou. Mas carinho eu sei fazer até demais. Sou eu, Manuel de Isaías. Eu não escolhi esse texto por essa razão do último verso, mas é uma coincidência. Tá? Bom, depois da leitura atenta da canção, o vocábulo, tem gente que ainda me pergunta, explica o que é vocábulo. Vocábulo tem a ver com o seu vocabulário. É uma palavra, né? O termo benzinho expressa no contexto sentido irônico, né? Por não ter dinheiro, mas saber fazer carinho. Era essa a resposta. E o que está sendo trabalhado aqui é a palavra bem, né, que originalmente é um advérbio, mas que carinhosamente a gente chama as pessoas com as quais a gente quer bem, né? Então você chama a pessoa de bem. Oi, bem, não sei o quê. E benzinho tem a questão do diminutivo. Ah, mas então é um bem pequeno? Não. É um benzinho com uma forma carinhosa e aqui está sendo tratada, né, com sentido irônico, que a pessoa, mesmo sem ter dinheiro, sabe fazer carinho. Então, talvez seja melhor ter o carinho a ter dinheiro. Ou, às vezes, seria pior ter apenas dinheiro e não ter carinho. Então, essa questão trabalhava em cima do substantivo a questão da interpretação do texto, a palavra bem, no diminutivo benzinho, com o sentido carinhoso, naquele tratamento irônico trabalhado ali dentro da música. Então, é importante saber substantivo para entender que o diminutivo daquele substantivo, dentro de um contexto, numa música, produz um efeito irônico, trazendo aquilo que o poeta, o compositor, o cantor, o intérprete quis trazer na sua canção, e isso é intencional, a pessoa que produziu aquele texto quis dizer isso, porque eu trabalho muito essa questão, a pessoa, eu interpreto do jeito que eu quero, é o que eu entendi. Não é, você não pode fazer isso, o texto não é seu. A pessoa escreveu o texto com aquela intenção, você tem, dentre outras intenções possíveis, que ter a capacidade, a condição de buscar aquele sentido, extrair do texto aquele sentido e sacar, perceber que ele teve aquela intenção, podia ter outras, mas dentro daquele texto, naquele contexto, dentro daquela situação, ele teve aquela intenção e você conseguiu perceber aquela intenção. Isso é trabalhado em cima do substantivo, por exemplo, que a gente acabou de ver, com o diminutivo. E esse substantivo nem era originalmente um substantivo, ela pode ser usada como adjetivo e ainda vem lá de um advérbio. Então, todas essas nuances precisam ter a nossa percepção na hora de ler um texto. Tá? E agora, especificamente aqui na questão gramatical,
eu tenho a outra questão que levantou um pouquinho de problemas aí com vocês, que é a explicação sobre a forma como acontece a formação do grau do substantivo. Então, grau é o quê? É graduação, é como se fosse uma régua. Você tem 10 centímetros, 20, você aumenta ou diminui. Ah, eu quero 7, então é menos de 10, eu diminui. Eu quero 15, é mais que 10, então eu aumentei. Então, o substantivo também tem essa dimensão gradativa, né? Eu posso aumentar, e aí eu uso alguns sufixos, né? Ão, arra, e eu posso diminuir. O sentido da palavra também se altera, colocando, por exemplo, inho, eco, né? No final da palavra, e aí eu tenho essa dimensão do grau do substantivo, que é o que está tratado aqui nessa questão, e vocês tiveram um índice um pouco abaixo ali dos 50%, né? Foram 45% de acerto. Então, aqui, o grau substantivo trabalha o quê? São dois processos, o aumentativo e o diminutivo, e o aumentativo pode ser analítico, muito grande, ou sintético, grandíssimo. E ele tem o diminutivo também, muito pequeno, pequeníssimo, né? Então, eu tenho esse desdobramento aí do substantivo no que concerne ao grau. Então, as flexões do substantivo são muitas, né? Eu tenho grau, gênero, número, e aqui no nosso exercício eu estava tratando a questão do grau, dessa ideia de dimensão dentro da palavra. Eu posso aumentar e diminuir, posso fazer isso de forma sintética. Sintético quer dizer a própria palavra ganha o prefixo íssimo, por exemplo, né? E o analítico, que é uma outra palavra que ajuda ali naquela dimensão. O substantivo fica com a mesma forma e eu coloco muito, ou menos, ou pouco, uma palavra antes. Então, é muito feio, então é feíssimo, né? O grau analítico é esse muito aí que dá essa ideia, tá bom? É isso que eu queria tratar com vocês. Tenham uma boa semana. Terminem de fazer lá os vídeos, tem gente que já está mandando, é até o dia 3, pega um ponto aí que está com dificuldade. Ah, eu tenho dificuldade no grau aumentativo, no grau diminutivo, se é sintético, analítico, vou lá pegar uma palavra, né, para trabalhar, diferenciar do adjetivo, por exemplo, que também tem grau, eu acabei de dar o exemplo, na verdade é um adjetivo, e você tem essa dimensão da questão do sintético e do analítico. E você pode apresentar isso em 2, 3 minutos no vídeo. Isso vale 2 pontos lá na nota de planilha, porque o que nós acabamos hoje aqui, essas 4 unidades, vão ser contempladas na P2, que tem 8 pontos. Então, bons estudos, se cuidem, até a próxima.